Provando pra vocês, rapaziada, que o melhor carro é o que você tem na garagem, mano. Pela minha vida toda, eu me apeguei a títulos, mano, que nem foi eu que criei. Regras que não fui eu que criei. Ah, o melhor carro pra viajar. As 3 melhores motos pra isso. Ah, o melhor carro. Mano, o melhor carro que você pode viajar, rapaziada. Que você pode pôr na estrada, que você pode modificar. É o que você tem na garagem. Porque quando eu comecei, rapaziada, mexer nesse carro, o que eu mais recebi foi críticas, falando que eu era louco, modificar um carro 2 portas, um carro básico, que não tinha nem direção o carro tinha, que o carro era feio, que não sei o que. E chegou um certo momento, rapaziada, que eu até comecei a acreditar nesse tipo de coisa, nesse tipo de comentário, tá ligado? Quando eu falei mesmo que eu ia viajar com o carro, que eu ia descer pra Bahia, que eu ia viajar com o carro, os caras falaram: "E aí, você, beleza?" Que eu ia viajar com o carro, rapaziada. Os caras falaram que eu era louco, mano. Viajar com carro 1.0 básico, mano. Eu fiz uma viagem, pra quem acompanha, fiz uma viagem de 1900 km, mano. E vou ser sincero pra você, mano. A galera tinha razão, que eu era louco de viajar com carro 1.0. Porque, mano, olha isso. Olha o que aconteceu, mano. O carro me surpreendeu demais, rapaziada. O motorzinho não vazou uma gota de óleo, motorzinho sequinho, funcionando perfeitamente, redondo, não baixou nenhuma gota de água, do jeito que nós saiu de São Paulo, tá, rapaziada? Tamo rodando aqui na chapa máxima, aqui é muito estrada ruim e o carro, mano, não deixa a desejar, tá ligado? Então, assim, realmente a galera tinha razão que eu era louco, mano. Que é um carro que tá surpreendendo, é um carro diferenciado, todo lugar que eu passo a galera, caralho, eu vi você chegando, eu fiquei perguntando, mano, que carro é esse, tal? Por conta da nossa frente lisa, da nossa traseira lisa. É um diferencial aqui também, né, rapaziada? A nossa traseira aqui é um conjunto, não é só a tampa traseira, mas a gente tem um aerofólio, tem um spoiler traseiro, tem um escape, dá uma diferença, dá tipo um ar de um carro diferente mesmo. Então, assim, é um carro que, mano, realmente vem arrancando elogios, mano. E eu fico muito feliz, rapaziada, porque por mais que a gente fale assim que a gente tá montando um carro pra nós, né, pra gente que tá montando, mas a gente sempre fica preso àquele comentário alheio, mano. Não adianta falar que não fica, que a gente fica. Mas não devemos levar em consideração qualquer tipo de comentário. E elogio também, não se iludir. E assim, mano, eu comecei no básico, mano. Eu lembro que eu comecei na traseira, com aerofólio, tá ligado? Aí comecei com esse aerofólio. Depois a gente veio aqui. Vou mostrar pra vocês, não fiz tudo de uma vez não, mano. Fiz o nosso intake, tá ligado? Que mandei um charme demais no motor do carro. Saiu aquela tampa. Depois do intake, mano. Deixa eu ver. Mano, que foi tanta coisa, tá ligado? Que eu fiz até agora, mano. Ah, o tampão traseiro. A multimídia que tá lá dentro, tá ligado? O tampão aqui com os 69, que deu um charme, tá ligado? É que essas mais recentes, assim, que a galera tá comentando bastante, foi bem mais recente, né? Que foi nosso spoiler, aqui, ó, traseiro, nosso escape, mano, queridinho, bem comentado. Nossas lanternas Clio diferenciadas, tá ligado? Então, assim, essas foram mais recentes, mano. Por isso que, tipo assim, é até difícil lembrar. Mas, assim, você tem seu carro, mano, o melhor carro que você tem na garagem, mano. Seja pra viajar, pra modificar, é o melhor carro. Teve nossas rodas também, comprei essas rodinhas usadas, rapaziada, lá em Guarulhos. Umas rodinhas que atendeu bem no carro, ficou lindo, tá ligado? É que o carro tá alto, mas mesmo assim fica bonito. Quando o carro tá bem baixo, o carro fica lindo demais, mano. Nossas rodas, spoilerzinho dianteiro. Então, assim, mano, o melhor carro que você pode modificar é o que você tem na garagem, tá ligado? É um carrinho bem íntegro, mano. Atende bem, tá atendendo bem. É um carro que eu coloquei na minha cabeça, rapaziada, que é o último dono, mano. Porque carro tá difícil de encontrar. Esse carro eu sou o segundo dono, o motorzinho original nunca foi aberto. É um carro bem íntegro, bem zero. E assim, rapaziada, eu que já montei tantos projetos, que eu sempre falo pra vocês que esse não é meu primeiro carro. Já montei tantos projetos, mano. A gente sabe o dinheiro que a gente investe num carro desse, certo? A gente investe, rapaziada, e não tem retorno nenhum, mano. Vou ser bem sincero pra você. Falar que você tem retorno, que você tá montando para retorno financeiro, mano, é a pior burrice que você vai cometer. O único retorno que você tem, mano, é sua satisfação, sua felicidade. É de ter algo diferenciado, algo com a sua marca, exclusivo sua. Então, assim, essa é a única diferença. Agora, falar que você vai vender mais caro, mano. Então, assim, vários projetos eu montei, mano, e vendi quase de graça. Por muitas vezes você não pega nem a tabela do carro, tá ligado? Infelizmente. Então, assim, coloquei na minha cabeça que esse carro, mano,
vai ficar comigo até o resto da minha vida. Posso ser que eu viva até a semana que vem, né? Mas se eu viver bem mais que isso, mano, ele vai ficar comigo até o resto da minha vida. Porque é um carro que eu vou modificar no máximo, mano. Tudo que vocês pensar, mano, isso aqui é só o começo, tá ligado? É só o começo. Porque eu vou virar esse carrinho do avesso, mano. A galera olhar e vai falar assim, caralho, mano, isso é um Uno, tem desses Uno rodando na rua ainda. E eu vou mostrar, mano, mostrar na alta pra vocês que tem e que o bagulho é insano demais, certo? Mas é isso aí, rapaziada. Nunca se prenda, mano, a títulos, a marcas, a coisas, de regras que não foi você que criou, tá ligado? Tipo assim, o melhor carro sempre será o que você tem na garagem, tá ligado? Independente se é pra montar, se é pra viajar, se é pra família, certo? E é igual eu falei, esse carro aqui, mano, será o último dono, rapaziada. Eu serei o último dono. Esse carro, por mais que eu compre outros carros pra viajar, pra fazer outra viagem, ou um carro maior, espaçoso, ou mais forte, ou mais novo, mano, esse carro vai ficar, rapaziada, vai ficar pra todas as modificações possíveis. Chegando em São Paulo, assim que a gente retornar, eu tinha falado que as modificações que eu ia fazer, as duas modificações que eu ia fazer, era o nosso volante e o nosso... Beleza, parceiro? Tranquilo? Era o nosso volante e o nosso farol, certo? Então assim, mano, o volante eu já fiz, que eu fiz essa semana. E o nosso farol eu vou fazer quando a gente voltar em São Paulo. Esse farol, pra vocês verem, tá entrando água. Tá vendo? Esse é original, tá lacradinho. Mas a gente vai fazer o nosso famoso retrofit, certo? Mas é isso aí, rapaziada, tamo junto. Nunca se esqueça disso, o melhor carro é o que você tem na garagem, certo? E eu fui!